Está no ar Viva Saudável. Nesta edição, nós vamos falar de saúde mental. Por isso, está cá conosco a doutora Eufémia Verdécia Coral, que é médica psiquiatra do Centro Hospitalar Dr. Aires de Menezes. Doutora, muito boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, obrigada eu. Em nome próprio, em nome da minha equipa de trabalho. Doutora, eu começo por lhe perguntar, quando é que uma pessoa pode ser considerada doente mental? Bien, uma pessoa que normalmente tem uma conduta adequada, uma conduta socialmente compensada e começa com transtorno de sua conduta habitual, que la persona comienza a olhar que esa conducta no es la que normalmente esta persona ha tenido durante el transcurso de su vida, o la misma persona acha que hay mudanzas tanto en su manera de comportarse como en su manera habitual de ser, ya no comenzamos a pensar que hay algún trastorno. Y de facto, la familia muchas veces es la que ocasiona que el doente o la persona que comienza con la doença acuda al médico, al psiquiatra, al médico general o al psicólogo. Otras veces son los colegas de trabajo los que comienzan a reparar las primeras conductas que no son normales. Y entonces acuden en compañía de la persona o a veces, muchas veces sozinho a falar de que essa pessoa tem uma conduta que não acostuma a ter. Mas que tipos de doenças é que podem ser? Bem, as doenças mentais todas não são iguais. A pessoa tem muito tabú relacionado com a doença mental. Há doenças mentais que são graves e dentro dessa doença mental está a psicose. O que é uma psicose? A psicose é uma doença mental que estraga o funcionamento anormal, el funcionamiento normal de la persona con la sociedad. Estraga con la actividad creadora de la persona y afecta tanto la esfera afectiva, la esfera cognitiva, como la esfera comunicativa. Es una doença modelo. Dentro de esta doença está la esquizofrenia, que es la forma más grave de las doenças de nivel psicótico. Hay otros tipos de doenças que son menos graves, que son irreversibles, que no rompe con la actividad creadora del individuo, como son las neurosis, como son los cuadros reactivos, es decir, cuando una persona tiene una conducta ante una situación que es desagradable o que tenga un impacto muy fuerte para esa persona, la persona reage de una manera anormal, en dependencia de la personalidad. O fator social e econômico interfere de alguma forma na mente do indivíduo? Claro que sí, claro que sí. Para nós poder falar de saúde, tenemos que falar de la satisfacción en sentido geral. Y una persona no puede ficar satisfeita si no tiene todas sus necesidades cubiertas. Si esa persona no tiene empleo, si esa persona no tiene una casa más o menos confortable, si no tiene las necesidades mínimas resolvidas, una persona no puede ficar saudável mentalmente, porque tiene muchos problemas que están alrededor de ella. ¿Cómo va a conseguir alimentarse? ¿Cómo va a conseguir darle educación a su familia, a su crianza? ¿Cómo va a conseguir alimentarlo? ¿Cómo va a conseguir vestirlo? Y constituye un problema no solo de São Tomé. En estos momentos, la crisis económica mundial afecta a todos los países y cada vez es peor. Y existen depresiones relacionadas con la crisis económica, con la falta de una estabilidad emocional, con la falta de una persona, ¿cómo se llama? Una pareja, un namorado, un marido, un marido, ¿cómo se llama eso? Casa Bernal. Relacionamiento. Un relacionamiento estable,
quando você tem em sua família uma pessoa que não fica normal, já para a família é um problema. Se eu tenho em minha família uma pessoa consumidora de droga ou uma pessoa com um cancro, com uma enfermidade terminal, constitui um problema para a família. Ninguém pode sentir-se feliz. Então, são muitos os fatores que influem sobre a estabilidade emocional e psicológica de uma pessoa. Existe ou nós podemos considerar que alguém ele se torna doente mental através da genética? Há estudos muito bem avaliados que falam a nível mundial de que existe uma transmissão, existe uma probabilidade muito maior em pessoas que têm famílias doentes mentais a também ter a enfermidade mental. Como mesmo ocorre com outras doenças que não solamente é a doença mental. Todos conhecemos que geneticamente a veces estamos codificados, temos famílias diabéticas e tem descendientes diabéticos. Há famílias que muitos deles têm cancro, digamos, e em muitas famílias aparece o cancro. Assim acontece com a doença mental. Doutora, quais são os cuidados, além de médico e medicamentoso, que um doente mental precisa ter? O doente mental precisa ter apoio desde a família até a sociedade. A família, como todos conhecemos, é a célula fundamental da sociedade e tem responsabilidades. Responsabilidades econômicas com seu doente, responsabilidades educativas, responsabilidades em la saúde. E quando há uma família que tem um doente mental, tem que saber que é uma doença como ser diabético, é uma doença como ser hipertenso. Não ter vergonha de que é uma doença mental. Existe muito preconceito relacionado com isso. E muitas vezes acham que a doença mental é contaminante, que a doença mental não cura-se, que o doente mental é a pessoa mais pobre, que o doente mental é porque tem fraqueza de caráter. Não é precisamente sempre assim. E se a família não tem um apoio 100%, essa pessoa não vai ter uma recuperação sozinha. Se a sociedade, que tem também que ter um papel importante, não tem um papel importante, essa pessoa não recupera-se. Portanto, são vários fatores. Fator medicamentoso, que é importante, disciplinar ao doente. Que coisa é o tratamento, como tem que ser o tratamento. Eu acostumo muito a falar com meus doentes. Você sabe que tem que fazer esse tratamento e por quê? Tem que ir à consulta. Pero sempre queremos que a família acompanhe ao doente, porque temos que dar educação. Isso. Educação sanitária ao doente, educação à família. A família não pode ver, e a sociedade pode ver al doente mental como si fuera una persona diabólica, un satanás. No puede ser así. La doença mental es tratable y no tenemos que educar a la población en relación a eso. Dentre as doenças que a doutora citou anteriormente, qual delas é que pode apresentar uma situação de reversão mais rápida? Las doenças causadas por algún factor externo. Digamos, eu tenho um conflito laboral, meu chefe não me quer em el trabalho porque ele é teimoso, acha que não gosta de mim. Eu reajo de que maneira? Eu reajo de maneira, me deprimo, pode que fique agressiva, pode que me isole, mas essa é uma doença reversível. Porque se esse problema trata-se e resolve-se, essa pessoa volta à normalidade, que são ocasionados por quadro de ansiedade, quadro de depressão, desconforto com a mulher. Tem que ser acompanhado por
um psicólogo. Doutora, nós vamos fazer uma breve pausa para que os nossos telespectadores possam acompanhar uma pequena reportagem sobre saúde mental. Doença mental é um termo que abrange a clínica, as ciências e a sociedade. Já é antiga a afirmação: de médico e de louco, todos temos um pouco. Todos podemos identificar determinadas formas de doença mental, mas não estamos imunes à doença. O termo doença mental tem, infelizmente ainda, um sentido pejorativo por arrogância e sentimento de ameaça e vulnerabilidade das pessoas. A imagem e o conceito da doença são ainda associados a pessoas violentas, agressivas, incapazes ou que só cometem loucuras. O termo doença mental tem, ao longo dos tempos, acentuado e contribuído também para a dualidade mental e físico, o que não é realidade. Nem as doenças físicas são só físicas, nem as mentais são só mentais. Ambas se manifestam numa pessoa que é simultaneamente corpo e mente. A doença mental deve ser encarada como algo que funciona mal no nosso cérebro e que provoca a doença, tal como noutras doenças orgânicas ou como resposta a circunstâncias anormais e, neste caso, constitui uma disfunção psicológica. Em São Tomé e Príncipe, 2 tipos de doença mental predominam os serviços de atendimento e internamento no Centro Hospitalar Aires de Menezes. Em primeiro lugar está a psicose, onde o doente perde o total contato com a realidade em que vive, onde é possível ocorrer alucinações ou delírios. O segundo caso costuma ser de epilepsia, uma doença causada por algum dano no cérebro, como, por exemplo, traumatismos, uso abusivo de álcool e de droga. Estima-se que mais de 50 doentes mentais estejam internados na psiquiatria do Hospital Aires de Menezes. Depois desta reportagem, nós vamos dar continuidade à nossa entrevista. Alguém que é doente mental, a pessoa tem a consciência disso, que é doente mental? Todas as doenças mentales no comportam-se de la misma manera en la misma persona. De facto, en la medicina se dice que hay doentes y no doença. La doença comporta-se en cada persona de una manera diferente. Hay quien reconoce, dice, sí, soy un doente mental, estoy doente. Mas hay otras personas que recusan, dicen, no, yo no estoy doente. Aconteció algún problema en mi vida que fue muy pasajero, mas acabó. Mas es un doente, es un doente mental. Y de facto, no siempre tentamos hablar con nuestros doentes y enseñarles que es una doença tratável, que tem que ser disciplinado, que é uma doença que ele pode integrar-se à sociedade, pode trabalhar, e de facto você tem que conhecer muitas pessoas que han sido tratadas na psiquiatria que ocupam cargos que são normais, cargos importantes, postos de trabalho que são importantes, e reconhecem que em algum momento de sua vida han tenido algum problema. Mas hay otras personas que dicen, no, yo no soy doente, mas ya esos son más difíciles, son doentes un bocadinho más grave. Hay algunos que no conectan-se con la realidad y entonces viven en un mundo de fantasía, en un mundo patológico, en un mundo autista, e então não reagem da mesma maneira. O que acontece com uma pessoa? É um vaso que se estoura no cérebro? É uma veia que se desliga? O que se pode dizer com relação a isso? O que acontece ao nosso cérebro? Não exatamente há uma lesão orgânica. De facto, a doença mental se fala que são doenças funcionais. Além de que há muitos estudos relacionados para fazer uma demonstração científica de que a psicose, que é a doença mais grave, tem uma base. Mas se falam de muitas hipóteses. Ainda nós não temos em mão
no podemos hablar, la esquizofrenia es producida por un virus. No, es una hipótesis. La esquizofrenia o la psicosis es producida por una descarga mayor de adrenalina, noradrenalina, que son neurotransmisores. Ainda no puede falarse de eso. Hay muitas hipótesis, pero está em estudo. Doutora, a doença mental, ela está ligada de alguma forma ao esquecimento? Um doente mental pode se esquecer, sei lá, de onde mora, por exemplo, da família, do lugar de trabalho. É possível? O esquecimento está ligado de alguma forma? O esquecimento per se, em si, não é uma doença. O esquecimento é um sintoma. Um sintoma que pode dever-se a múltiples estados, a vários estados ou a várias doenças. Se você está estressada, porque tem muito trabalho, porque tem problema em casa, porque tem que viajar, pode esquecer. Isso não é uma doença, é um sintoma. Sim, mas o que eu pergunto é exatamente a alguém que é doente mental. Existe a possibilidade dele se esquecer por ser doente mental, por exemplo, de onde mora, ou quem é a sua família, de chegar alguém e não reconhecer a pessoa? Pode ser, pode ser. En la epilepsia, el esquecimiento es muy frecuente. Hay una manera de epilepsia que la persona esquece, no orienta, se pierde, no conoce dónde es que mora, por un periodo de tiempo determinado. Por un periodo de tiempo. Muchas veces hay otra manera de la epilepsia, que es cuando la persona está a hacer alguna actividad, interrumpe la actividad porque hay una toma de conciencia. Y hay otra doença que el esquecimiento es uno de los síntomas fundamentales inicialmente que comienza, que es la demencia. Pero para hablar de demencia ya tenemos que tener presente, tenemos que tener en cuenta la edad de la persona. Yo no puedo hablar de demencia en você, que es una joven más o menos de 30 años. Yo no puedo hablar de demencia en una persona de 40 años. Podia ser falado em pessoa de que idade? 50 años en adelante, 60 años en adelante, 45 años en adelante sería una demencia muy grave y de corta duración de vida, pero es un síntoma. El síntoma fundamental es la pérdida de la memoria. La memoria para los sucesos recientes. Esta cosa. Coloqué este esferográfico aquí, es que sí. Yo tenía mi pasta aquí, alguien tomó. No sé dónde está. Mas para los sucesos antiguos hay una lembranza mejor, y así comienza el esquecimiento. Pero no es que el esquecimiento per se sea una doença. El esquecimiento es un síntoma. Y ya falei, puede verse en los cuadros de ansiedad, en el estrés, en el esgotamento, en la falta de sono. Quando uma pessoa é doente de câncer, por exemplo, essa pessoa, se não se cuidar, é quase certo que morre. Claro. Acontece também com um doente mental? Claro, el doente mental que no cuida-se, o tempo de vida é mais curto, no tem noção de lo que es el perigo, no tem noção de lo que es la higiene, el que tiene una doença mental grave. Por tanto, esa persona está más expuesta a accidentes, a ser víctima de violación, a ser víctima de doenças transmissíveis, a ser víctima de parasitosis. Doutora, o que nós podemos fazer para ter uma saúde mental mais saudável? Podemos fazer muitas coisas como trocar estilos de vida que não sejam saudáveis, trocar estilos de vida relacionados con tener una mejor recreación, tener actividades lo más adecuada posible. No siempre relacionar los problemas, la solución del problema con el consumo de alguna sustancia tóxica. Crear mecanismos psicológicos adecuados para cuando existe un problema, saber que todos los problemas tienen solución.
Yo siempre le falo a las personas que consulto, no vamos a hablar del problema, vamos a hablar de la solución del problema. Hay que pensar qué solución le vamos a dar al problema. Tener otras vertientes. Aconteció esto, podemos darle esta solución. Tener mecanismos psicológicos que sean adecuados. Aumentar el nivel intelectual de las personas para que las personas aprendan a cómo lidiar com os problemas. Doutora, aqui no nosso país costuma-se dizer que alguém que estuda muito acaba tendo problema mental. Pode-se considerar também esta hipótese? Eso no es cierto. El cerebro es un órgano como es el corazón, como son los músculos, y todo órgano que no se ejercita sí. Atrofias. Si no, en todos los países donde las personas estudian, todo el mundo fuera doido. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Esperamos contar consigo noutras oportunidades. Obrigada, eu. É o final. Boa noite. Lembre-se, cuidar de si é cuidar da sua saúde. Viva bem, viva saudável.